Olá, concursando, seja bem-vindo à missão 2 da aula 1, certo? Então vamos iniciar com alguns lembretes. Então, na aula passada, na missão 1, a gente estava vendo o conceito de função, a gente viu que é uma relação entre grandezas, a gente viu domínio, imagem contra domínio, a gente fez a relação entre as flechinhas, e eu te disse que a função mais à frente, ela vai ser, até dei exemplos, ela vai ser formatada do tipo f de x igual a alguma coisa, esse f de x, ela vai ser a minha imagem, que é projetada em y, certo? Eu fiz o plano cartesiano, e disse que esse f de x aqui ele pode ser substituído também por y. Ok. A gente viu o reconhecimento de um gráfico, a gente fez o teste da reta vertical, e depois a gente viu os tipos de função. Tipos de função, a gente viu quando a função é injetora, sobreinjetora e bijetora. Lembra que a injetora eu tenho que ter dois elementos diferentes, com imagens diferentes. Eu tenho que ter na sobreinjetora o meu contradomínio igual à minha imagem. E na minha bijetora, eu tenho que ter ela sendo injetora e sobreinjetora. Beleza. Então, hoje a gente já vai trabalhar nessa missão 2 com exemplos mais no plano cartesiano. Eu quero mais gráficos, certo? Eu vou modelar mais a função. Eu quero trabalhar hoje com simetrias. Então, por exemplo, vamos iniciar a nossa missão 2. Lembra que só foram alguns replis da aula passada. Então, vamos conhecer o plano cartesiano e fazer alguns lembretes. Plano cartesiano. Eu tenho lá o meu planinho, a gente já tinha visto. Y por x é um plano ortogonal. Lembra que para cá eu tenho os números positivos, então 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Para cá, para o lado esquerdo, eu tenho, aqui está a origem, claro. Aqui eu tenho os números negativos. E assim por diante. Acima, 1, 2, 3, tem os números positivos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Ok. Esse meu plano cartesiano, ele vai ser dividido em quadrantes, certo? Então, eu tenho que aqui é o meu primeiro quadrante. Depois, na ordem, nesse sentido, eu tenho o meu segundo quadrante. Aqui eu tenho o meu terceiro quadrante. E aqui eu tenho o meu quarto quadrante. Mas, professor, isso vai cair no concurso? Pode aparecer de qual forma? Eu te dou a função modelada, mas eu digo que o x do domínio dela pertence ao primeiro quadrante. Aí você pensa, sim, e daí? O que é que tem a ver? Se o x pertence ao primeiro quadrante, pensa se você está lá numa situação de cálculo e achou assim no seu cálculo. X igual a mais ou menos 3. Uma equação de segundo grau. Você achou isso. Mas no enunciado da questão te dizia o seguinte, x pertence, estava lá no enunciado, x pertence ao primeiro quadrante. Então não pode ser mais ou menos 3. Por que não pode ser mais ou menos 3? Porque no primeiro quadrante os meus x são positivos. Então essa é a importância. No meu primeiro quadrante eu tenho x positivo, y positivo. No meu segundo quadrante, esse é positivo, esse é negativo. No meu terceiro quadrante, x negativo, y negativo. E no meu quarto quadrante, x positivo, y negativo. Então essa é a importância para você que vai realizar esse concurso. A questão pode te localizar onde está o domínio ou mesmo onde está a imagem. E você precisa lembrar disso aqui. Muito bem. Deixa eu só apagar isso aqui. Mas daí agora eu vou lançar alguns gráficos. Óbvio que eu vou lançar agora já gráficos que são funções. A gente já sabe encontrar os que não são. Então, vamos lá. Exemplos. Exemplos não. Casos. Vamos lançar alguns gráficos. Então, pensar nesse gráfico aqui. Gráficos aleatórios. Vamos pensar nesse gráfico aqui. Mais ou menos. Vamos pensar nesse gráfico aqui. Mais à frente a gente vai ver a maioria desses novamente. Vamos pensar nesse gráfico aqui. Ok. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas aí o que é que eu quero enfatizar? Eu disse que hoje a gente vai trabalhar um pouco com simetria. E o plano ele é simétrico. Para lá é a mesma coisa para cá. A diferença é o sentido. A direção é a mesma, mas o sentido aqui é o sentido negativo e lá é o sentido positivo. Então, o objetivo hoje, basicamente, vou colocar aqui, é a gente trabalhar com simetrias
para que eu te entregue o conceito nessa missão 2 de função par e de função ímpar. Você precisa saber disso, e de função que nem é par e de função que nem é ímpar. Então, perceba comigo, ao observar esse gráfico aqui, ele não tem nenhuma simetria, pelo menos não em relação aos eixos x e y. Então, eu não vou mexer nesse gráfico aqui agora. Mas perceba que esse gráfico aqui, se eu traçar aqui mais ou menos, uma vertical, a parte que fica para cá é exatamente igual à parte que fica para cá. Então, esse gráfico aqui, eu tenho que nele possui uma simetria, e essa simetria é em relação ao eixo y. Daqui a pouco eu falo o porquê disso. Se eu pegar esse gráfico aqui, ele não tem simetria. Você pode até pensar ele tem para cá, né? Mas não tem simetria em relação a esse eixo, nem a esse eixo. Basicamente, o que eu quero aqui, para ser mais direto? Eu quero uma simetria em relação a y, ou em relação a x, ou em relação à origem. Nesse aqui eu não tenho, certo? Eu tenho aqui, mas não é em relação a y, porque se eu passar aqui não tem nada a ver, nem a x e nem a origem. Então, esse gráfico aqui também não me interessa. Agora, pega esse gráfico aqui. Claro que não está tão bem desenhado, mas pega esse gráfico aqui. A ideia aqui é que essa curva que vai para baixo seja a mesma que está indo lá para cima. Então, esse gráfico aqui, ele é o mesmo, basicamente, depois da origem e para baixo da origem. Então, aqui eu tenho uma simetria, só que não é em relação a x, ela é em relação à origem, chamada de O. Então, esses dois casos é o que eu quero enfatizar. Aqui, mais à frente a gente vai ver, é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, tarará. E aqui, não precisa para o concurso, a menos que a questão já te dê o gráfico formatado, x ao cubo. Então, esse gráfico aqui ele tem uma simetria em relação à origem, e esse gráfico aqui ele tem uma simetria em relação a y. Mas esse e esse não tem simetria em relação a y, nem tem simetria em relação à origem. O que é que esses gráficos têm em comum? Esse gráfico aqui, se você pensar, essa imagem aqui desse ponto e a imagem aqui, mais ou menos desse ponto, eu tenho dois x diferentes, ó, chamado de x1 e aqui de x2. Mas quando eu projetar a imagem aqui em y, a gente já viu no início, no lembrete, a imagem dá igual, certo? Agora, se você pegar um x aqui, digamos menos 1, e aqui você pegar 1, uma imagem está aqui, e mais ou menos, deixa eu só ajeitar esse gráfico aqui, e mais ou menos, pronto, agora ficou mais parecido, e mais ou menos, uma imagem está aqui. O que é que eu quero frisar? Essas distâncias aqui, esse tamanho, eles são iguais. Porém, quando eu projetar a imagem de um, dá negativa, não sei quanta, mas a do outro dá positivo. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Se o gráfico tiver uma simetria, ele aqui, por exemplo, esse x pode ser 2 e o de lá pode ser menos 2. Essa distância sendo 2, a distância sendo menos 2. Essa distância sendo 1, essa distância sendo menos 1. Na realidade, a distância continua sendo 1, um módulo. Ok. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Mantenha uma relação enquanto o gráfico for se afastando desse eixo aqui ou em relação à origem. Quando eu pego 2, a imagem dele é essa. Quando eu pego menos 2, a imagem é essa. Eu sei que isso aqui tem alguma coisa especial. Aqui, quando eu pego menos 1, a imagem dele é essa. Está lá em cima. A desse aqui está lá embaixo. Parece não ter nada a ver. Mas mais à frente a gente vai ver que esse tamanho é igual a esse. Então, tem alguma coisa a ver. Agora, se eu pegar esse gráfico, pego um aqui. Pego menos 1 aqui, mais ou menos. Não tem nada a ver. Se eu pegar aqui 1, pega aqui o menos 1. Aparentemente, esses valores não mantêm relações. Certo? Então, esses gráficos aqui não tem muita coisa especial, mas esses aqui vão ter. Então, eu quero que você bote isso na sua cabeça, eu vou formalizar já já, que os gráficos que tiverem relação os gráficos que tiverem simetria em relação à origem, eu chamo essas funções de ímpares, e os gráficos que tiverem simetria em relação a y, eu chamo essas funções de pares, certo? E eu vou te mostrar o porquê disso agora. Então, eu quis fazer essa abordagem para que você entenda no plano cartesiano, e vamos agora para a parte algébrica. Então, iniciar com função par.
Quando é que uma função é par? Uma função é par quando o seu gráfico for simétrico, não esqueça disso, em relação ao eixo y. Então eu tenho esse gráfico aqui, quando eu passo o eixo y, o que fica para lá é igual ao que fica para cá. Esse é o exemplo, certo? Formalizando, se eu dou a você uma função dada uma função f de x, não sei quem é f de x, não importa quem é f de x, eu tenho que ela vai ser par, será par, se e somente se, guardem isso, esse símbolo, quando eu pegar o f de x e eu pegar o f de menos x, essas imagens derem iguais. Calma, não se desespera. Quando eu pegar o 2, sendo o x, e aqui vai ser quem? Menos 2, as imagens forem iguais. Então, por exemplo, se eu te dou essa função f de x igual a x à sexta, para ser par, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar dois valores que diferem apenas no módulo, e obviamente um positivo e um negativo, e as suas imagens precisam dar o mesmo valor. Por exemplo, se eu escolher aqui o x igual a 1, eu tenho que o f de x é igual ao f de 1, que é igual a 1 à sexta, que dá 1. Muito bem. E aí eu tenho que fazer o f de menos x. Então, se eu escolher x igual a 1, o f de menos x é o f de menos 1. Então, f de menos x é igual ao f de menos 1, menos 1 à sexta. Sempre que eu tiver uma potência elevada a um expoente par, ela vai dar positiva. Então, aqui eu tenho 1. Então, o meu f de x é igual ao f de menos x. Certo? Muito bem. Não esqueça disso. Outro exemplo. Se eu pego a função agora, f de x, exemplo B, f de x igual a 2x ao quadrado. Vamos lá. Se eu escolher o x igual a 3, por exemplo, aí eu tenho f de 3 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado, isso dá 9 vezes 2, 18. Mas se eu pegar agora o menos 3, que seria f de x e f de menos x, se eu pego agora o menos 3, então eu tenho 2, muito cuidado aqui, ok? É esse número que vai para o lugar do x, então ele tem que estar entre parênteses. Menos com menos, a gente já sabe, ó. Isso dá o quê? Menos, menos com mais. Menos, mais com mais. Mais joguinho de sinal, menos com menos, mais. Precisa decorar isso? Não. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Não esqueça disso, já é uma dica. Ok. Eu tenho 2 vezes menos 3 ao quadrado. É menos com menos, vai dar mais. 9 vezes 2, 18. De novo, eu tenho f de x igual ao f de menos x. Isso é a caracterização formal de uma função par. Não esqueça disso. O concurso vai te pedir, sem sombra de dúvida, essa diferenciação. E ela tem que ser simétrica em relação ao eixo y. Simétrica quer dizer igual. Muito bem. E agora vamos à função par. Lembra que eu desenhei a função par aqui e o pedacinho ficou para cima e o outro ficou lá para baixo. Então, eu já estou me induzindo que vai ser quase a mesma coisa, mas vai ter que diferir no sinal. Certo? Então, lembra que eu desenhei aqui a função f de x igual a x ao cubo. Então, funções ímpares. Então, mesma coisa, vou formalizar.
Quando é que a função é ímpar? Quando o seu gráfico for simétrico em relação à origem e não mais ao eixo. Então, a função é ímpar quando seu gráfico for simétrico em relação à origem. A origem de quê? A origem do plano cartesiano. Vou colocar até assim. Certo? Ao ponto 0, 0. Muito bem. E aí, para formalizar mesmo, eu vou escrever a mesma coisa. Dado uma função f de x, essa será par, se somente se, f de x, tarará, tarará. E eu vou apagar aqui. Então, mesma coisa. Generalizando. Dada uma função f de x, aí eu temos que essa será ímpar se somente se o f de x, não esqueça disso, for igual a menos o f de menos x. Era isso que a gente estava vendo, por isso que um pedacinho ia para cima e o outro pedacinho ia lá para baixo. Muita calma. Eu sei que ela é simétrica à origem, que eu sei aquela propriedade. Vamos conferir um exemplo? O exemplo que eu te dei foi, pega a função f de x igual a x ao cubo. Vamos fazer aqui o gráfico dela paralelo, mais ou menos como eu tinha feito. Era uma coisa desse tipo. Ok? Ok. Mais ou menos isso. Está ficando bonitinho. Eu disse que se pega esse valor aqui, pequenininho. Só botar o apagador aqui. Pega esse valor aqui. 1. Pega esse valor aqui. Menos 1. Quando projeta. Aqui está a imagem, aqui está a imagem. Dá mais ou menos uma noção, pelo meu desenho, que esse tamanho aí grifado é exatamente esse tamanho daqui. Mas o sinal aqui embaixo, a gente já viu, negativo, e lá em cima, positivo. Ou seja, f de x é igual a menos o f de menos x. Esse exemplo, escolhe um x qualquer, pensa aí. 3, bota esse exemplo. Se x for igual a 3, eu tenho que o f de x é igual a, no lugar de x, coloca 3. 3 ao cubo. Vamos desenvolver isso aqui pela primeira vez. Como é 3 ao cubo? É 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Ok. Mas se eu botar agora o menos x, então vai ficar f de menos 3. Vou colocar aqui o 3, para que você não se confunda. E aqui na frente o f de x. Agora eu vou calcular o f de menos x. Então, eu vou calcular o f de menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao cubo. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, está lá. Mais. Até aqui deu mais. Vezes menos de novo, menos. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então, dá menos 27. Perceba que o f de 3 é igual a menos o f de menos 3. Porque se você escrever aqui o 27, perdão, o menos 27 vai ficar menos, menos 27, e menos com menos dá mais. Então, isso aqui é de grande importância para você que quer fechar o seu concurso. Certo? Então, função ímpar, simétrica em relação à origem, relação fundamental, f de x igual a menos f de menos x. Função par, simétrica em relação ao eixo y e f de x sendo igual ao f de menos x. E aí uma pergunta que surge, é natural, é se, dado uma função f de x, ela tem que ser par ou ímpar. E aí a resposta é o quê? Vamos resolver com um exemplo? Já dx ao cubo, ímpar. Dx ao quadrado lá atrás deu par. Vamos pegar esse exemplo aqui? Exemplo, hashtag.
Se a função for gx igual a 2x mais 3. Pronto. Vamos aplicar a propriedade? Qual é a propriedade? Pega um número igual, troca só o sinal e aplica e vê se os valores das imagens, o valor lá final, tem alguma relação. Vamos fazer isso. Então, eu tenho x foi igual a 2. Pronto. Quem é o g de x? É o g de 2, que vai dar 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 é 4, mais 3, 7. Perfeito. Aí faz o contrário agora, pega o oposto dele. Vamos lá. G de menos 2. Vou colocar menos x logo. G de menos 2. Então, vai ficar 2 vezes, no lugar do 2 agora é menos 2, mais 3. Isso dá menos 4, mais 3, menos 1. Então, não tem relação entre os valores. Então, essa minha função, gx, ela nem é par, nem é ímpar. Então, eu já sei que existem funções que são pares, funções que são ímpares, e função que nem é par, e função que nem é ímpar. E isso é bem importante, certo? Então, vamos fazer alguns exemplos. Dadas essas funções abaixo, a gente tem que conferir se ela é par, ímpar ou nenhum. Então, eu tenho letra A, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Beleza. Letra B, gx igual a 2 sobre x ao quadrado mais 1. Letra C, hx igual a x à oitava. E letra D, k de x igual a 3x à sétima. Então, como é que você vai fazer isso aqui, concursando? Escolhe um x qualquer. O professor não gosta de trabalhar com número. Então, bota a letra. Chama x e o outro chama de menos x. Presta atenção, se eu não quisesse usar nenhum número, generalizar, eu podia ter colocado aqui menos x. Podia ter colocado aqui diretamente menos x. Mas eu sei que menos x ao cubo é menos x ao cubo. Assim, ó. Se eu colocar aqui menos x, vai ficar menos x ao cubo. E quando eu desenvolver isso aqui, o sinal do menos fica x ao cubo. Então, menos x ao cubo é menos ele ao cubo. E se eu colocar só o x, repete. Então, de qualquer forma, vai aparecer o sinal de menos, e aí vai satisfazer a minha relação de um ser o oposto do outro. Já aqui, você pode colocar, bota 1, colocar 1 vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, tarará, tarará, tarará. Depois, bota menos 1. O importante é que você faça todas essas aqui e que confira, certo? Então, aqui eu acredito que tenha funções que são pares, funções que são ímpares, funções que nem são pares e nem são ímpares. Então, nessa parte de função da missão 1 e da missão 2, pratica bastante a parte de domínio, a parte de imagem, a parte de ser bijetora, injetora sobre ejetora e a parte também primordial de ser ímpar ou ser par. E aí a gente vem com a missão 3 arrasar nos exercícios. Muito obrigado e até a missão 3.